na sua bondade condescendente, para se revelar aos homens. Deus fala-lhes em palavras humanas. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se semelhantes à linguagem humana, tal como, outrora, o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens assumindo a carne da debilidade humana. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus não diz mais que uma só palavra, o seu Verbo único, em quem totalmente se diz. Lembrai-vos de que o discurso de Deus que se desenvolve em todas as Escrituras é um só, e um só é o Verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados, o qual, sendo no princípio Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, pois não está sujeito ao tempo. Por esta razão, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, tal como venera o corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, tornado à mesa quer da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra continuamente o seu alimento e a sua força, porque nela não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é na realidade, a palavra de Deus. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos, a conversar com eles. Deus é o autor da Sagrada Escritura, a verdade divinamente revelada, que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam, foi registrada neles sob a inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento com todas as suas partes, porque, escritos por inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo o que os autores inspirados ou hagiógrafos afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas sagradas letras em ordem à nossa salvação. No entanto, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da Palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que não sejam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito, a inteligência das Escrituras. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer, e àquilo que aprouve a Deus manifestar-nos pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários, em uso na respectiva época, os modos de sentir, falar e narrar correntes naquele tempo. Porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos, em textos históricos de vária índole, ou proféticos, ou poéticos, ou de outros gêneros de expressão. Mas, uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. O Segundo Concílio do Vaticano indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme ao espírito que a inspirou. Primeiro, prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Com efeito, por muito diferentes que sejam os livros que a compõem,
A Escritura é una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração, aberto desde a sua Páscoa. Por coração de Cristo, entende-se a Sagrada Escritura que nos dá a conhecer o coração de Cristo. Este coração estava fechado antes da paixão, porque a Escritura estava cheia de obscuridades. Mas a Escritura ficou aberta depois da paixão e assim, aqueles que desde então a consideram com inteligência, discernem o modo como as profecias devem ser interpretadas. Segundo, ler a Escritura na tradição viva de toda a Igreja. Segundo uma sentença dos padres, Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta. A Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais do que em instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja conserva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Secundum spiritualem sensum quem spiritus donat ecclesiae, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à Igreja. Terceiro, estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação.